Vamos lá. A gente está no Reta muito bem na Mishnah. A gente viu ontem o caso. O caso de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. E a Mishnah ontem falou o seguinte: tinham dois irmãos, Reuven e Shimon. Faleceu um irmão e nasceu um terceiro irmão Levi. Depois que o terceiro irmão Levi nasceu, o segundo irmão, Shimon, ele fez Ibum da esposa de Reuven, que Levi não conheceu, que Levi não estava no mundo junto. Depois, Shimon também faleceu sem filhos. É o caso de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, e a outra é a Tzara dela. Agora a gente vai ver outra ordem. O caso é o seguinte: dois irmãos, Reuven e Shimon. Um faleceu sem filhos. O segundo fez o Ibum. Depois nasceu o terceiro. Mesmo assim, a primeira é considerada Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, mesmo que ele só nasceu depois do Ibum do segundo. O segundo caso de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, ele fez, ou ele nasceu depois do Ibum, ou ele nasceu antes do Ibum. Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Rabi Shimon vai vir aqui e vai falar o seguinte: olha, nesse caso, ou melhor, na Gemara a gente vai ver que Rabi Shimon está falando sobre os dois casos. Tanto no caso que ele nasceu antes do Ibum, quanto no caso que ele nasceu depois do Ibum, ele pode, no caso do segundo irmão falecer sem filhos também, o terceiro pode fazer Ibum com qual ele quiser, ou fazer Khalitsa com qual ele quiser. Uma vez que Shimon casou com ela e mudou ela de status para a mulher de Shimon. Assim é a opinião de Rabi Shimon, e a gente vai ver dentro. Shnei Achim fala Mishnah. Momento errado mesmo. Dois irmãos de Reuven e Shimon, um faleceu, Reuven sem filhos. Veibem Mashnei Eshet Achiv. E Shimon fez o Ibum, mudou a ordem. Depois nasceu um irmão para eles. Também faleceu Shimon sem filhos. Então as duas estão aqui na frente de Levi para fazer o Ibum. A primeira sai por causa de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, a segunda por causa de Tzara. Agora, se Shimon não chegou a casar, a consumar o casamento com a mulher de Reuven, e sim o quê? Fez um mamar, como a gente viu ontem, mamar, ou deu um star, ou deu dinheiro. Quer dizer, star ou kesef, mas não teve biá. E aí ele faleceu. A segunda, a mulher de Shimon, tem que fazer Khalitsa, um taptorá de Khalitsa, mas não faz Ibum. Rabi Shimon veio e fala o quê? Faz Ibum, faz a Khalitsa de qual ele quiser. Rabi Shaya falou, Rabi Shaya, com essa Gemara, Chaluka era Rabi Shimon da Farishoná. A verdade é que Rabi Shimon está falando faz a Khalitsa ou faz Ibum qual quiser, também no caso da Mishnah passada, que ele fez o que ele nasceu antes do Ibum. Também naquele caso que Rabi Shimon discute e fala que vai fazer Khalitsa e Ibum qual quiser. Mas de onde a gente sabe isso? Que Rabi Shimon está discutindo só nesse caso que ele nasceu depois do Ibum. Midekatani Mishnah Etera. Disso que a Mishnah está falando, mais um caso. Então, se está falando mais um caso, a gente está aqui Shelo Haya Be'olamo. Então, no final, Rabi Shimon vai falar Bevaderei Sheleman Katani lá Ilema Lerabanan Ashtei Bem Levasof Nolad Dechi Ashkach Beitera Ashkach fala para a Gemara. No primeiro caso da nossa Mishnah quer dizer que Levi ele nasceu antes do Ibum. Para quem ele está falando isso? Se você falar que está falando isso para Rabanan, não precisa, porque se Rabanan fala que até se Rabanan fala que se ele nasceu depois do Ibum, que é Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, muito mais se ele nasceu antes do Ibum. Asra Rabanan agora, se foi o caso que ele nasceu e depois fez o Ibum, Mibai precisaria trazer o caso do Ibum e depois nasceu, muito mais. Fala com Mará, ela lá, Rabi Shimon Istrich, que o caso segundo traz o segundo caso para falar que até para Rabi Shimon. Vetana Reish Leodecha Korchan de Rabi Shimon, Vetana Seifa Leodecha Korchan de Rabanan.
O Vedin, o Denifro Rabi Shimon Bereisha. Então ele traz o primeiro caso para falar a força de Rabi Shimon. Rabi Shimon ele fala que ele é permitido até se ele nasceu antes do Ibum. E o segundo caso para falar a força de Rabanan, que fala que é proibido até se ele fez o Ibum e depois nasceu. Nasceu depois do Ibum. E o caso, e o Din é que o que ele Rabi Shimon discute também no começo, também na primeira Mishnah. Ela nata leu Rabanan da Missaio Lemertaio, Vedar para Galaio. Só que ele deixou Rabanan falar toda a opinião deles, e depois ele trouxe a discussão para ele, ou faz o Ibum ou faz a Khalitsa com qual quiser. Fala Gumara, ela é da Rabi Shimon, Rabi Shimon lá. Então qual o caso da Rabi Shimon para Rabi Shimon? Se nesses dois casos Rabi Shimon vai falar que ele pode fazer Khalitsa ou pode fazer Ibum, o terceiro irmão, qual o caso de esta Rabi Shimon para ele? Fala Gumara, Bechadacha, o mito, Penolad Loach, Inami, Betrei Loi Bevelomid. Dois casos de Rabi Shimon. Que o cara era, vamos supor que ele não tivesse irmão, faleceu sem filhos, e depois nasceu irmão. Então esse é o caso de Ashtachim Shalom, que ele não tinha irmão, agora tem um irmão, o irmão não conheceu esse irmão, não estava junto com ele no mundo que a gente falou Yardav, e a mulher cai para ele para fazer Ibum. Ou, também, no caso que são 3 irmãos, tinham 2 irmãos já vivos, um faleceu, o segundo não fez nada, nem realizar nem Ibum, e depois nasceu o terceiro. Esses são os 2 casos de Ashtachim Shalom para Rabi Shimon. Mas o nosso caso, que o segundo fez alguma coisa, para Rabi Shimon isso não é Ashtachim Shalom, porque depois, quando ele casou com o segundo, mudou o status total, ele virou mulher do segundo. Isso para Rabi Shimon. Para Hamim, esses todos são casos de Ashtachim Shalom. Bishlema ibel vecharek nolad que ashkecha beitra ashkecha. Ela nolad vecharek bemaitama, fala Gemara. Tá bom você falar, dá para entender o para Rabi Shimon, por que se ele fez o Ibum e depois nasceu o terceiro, que o terceiro ele pode ou fazer Khalitsa ou fazer Ibum, porque quando ele nasceu, era tudo já mulher de Shimon. Mas se ele nasceu antes do Ibum, e quando ele nasceu, uma era Zika para Shimon e a outra era mulher, a esposa de Shimon. Por que você fala que também pode escolher qual quiser? Fala, Maraca, essa várias Zika que não Saddam. Então talvez Rabi Shimon fala o quê? Que existe Zika. E essa ligação de Zika é como se já tivesse casada com ele. Por isso que talvez, no caso que ele nasceu antes do Ibum, uma vez que ela já está Zika para Shimon, é como se fosse mulher de Shimon já. Fala, Gamara, mata que para Rabi Yosef, perguntar a Rabi Yosef sobre isso, será que Rabi Shimon fala que tem Zika? Rasta Zika o mamar. Sabe que ele Rabi Shimon que no Saddam e ele que no Saddam. Tem um caso na Mishnah para frente que tem Zika e tem mamar. E Rabi Shimon fica com dúvida se ela é como se fosse considerada já esposa de Shimon ou não. Zika lechuda me vai muito mais uma Zika sozinha, que no nosso caso não está falando que teve mamar na nossa Mishnah. E qual é o caso que ele fala que teve Zika e teve mamar e ele fala que é dúvida se está ligada com ela ou não? Mas qual é o caso? Nada, a gente vai mais para frente da Mishnah. No Daf la medalha Famud Beit. Shlosha Achin Nesvin Shalosh Nesod Nochriot. 3 irmãos são casados com 3 mulheres, umas não são uma ligada à outra. Qualquer 2 mulheres. Nesvin Shalosh Umet Echad Mem. Reuven faleceu sem filhos. Ve'asa Bashanim Amar. O segundo foi lá e fez um mamar com essa mulher. Vamet também faleceu. Fala Mishnah, Levi, o terceiro irmão, tem que fazer Khalitsa e não fazer Ibum. Por quê? Quando faleceu um, não quando faleceu 2. Quem tem uma Zika para fazer Ibum, não quem tem 2 Zikot para fazer Ibum. Rabi Shimon também fala o quê? Meabem leizer meu cheiro, você vê quando você escolhe. Rabi Shimon fala, faz Ibum qual quiser e faz Khalitsa na segunda. Então parece que Rabi Shimon, mesmo com uma amar, fala que pode fazer Khalitsa qual quiser. Então só Zika, muito mais. Fala com então como é que você vai falar para ele que Zika pega como se fosse mulher do outro? Se fosse assim. Não ia dar, fala com
De Dilma e Zika. Por que ele fala para não fazer Ibum nas duas? Porque talvez tem Zika. Havus teve Motabaot, Mibait Echad. E a Bum Echad veio e Dachló. Fala Gumará, disse que vieram duas Evamot, de que estão vindo de uma casa só da casa de Shimon, e é proibido fazer Ibum com as duas. E a Bum Echad veio e Dachló, de Dilma e Zikat Kichnusin. Você fazer Ibum em uma e falar que a outra é totalmente para Turá. Talvez não dá, porque talvez não tem Ziká. Se não tiver Ziká, não é considerado que ele já é da casa de Shimon. E ela tem que fazer Ibum nas duas. Por outro lado também, Havuleu Estevamot, e por outro lado, você tem duas mulheres que estão fazendo, são dois Evamot, de duas casas, uma de Reuven e outra de Shimon. Por isso que ele fala, faz Ibum em uma e faz Khalitzá na outra. Porque senão, fala Gumara, Alma Mesaf Kalei. Então parece o quê? Que Rabi Shimon, ele tem dúvida se esse Evamat fez Ma'amar, mesmo com Ma'amar, se é considerado que ela é da casa de Shimon ou não. Porque se tivesse certeza que era da casa de Shimon Ziká com Ma'amar, se Shimon é casado com duas mulheres e faz Ibum em uma, o que você precisa fazer na outra? Nada. Você fez Ibum em uma, é da mesma casa de Shimon. Faz Ibum em uma, não faz nada. Então disso que Shimon fala para você fazer Ibum em uma e Khalitzá na outra, é porque ele tem dúvida se o quê? Se mesmo Ziká com Ma'amar é considerado que é da casa de Shimon, já é considerado casada com ele. Porque você não precisaria fazer nada. Se Shimon é casado com duas mulheres, você faz Ibum em uma. Acabou, a outra não precisa fazer mais nada. Então nesse caso que ele fez Ma'amar com essa mulher que era a mulher de Reuven, ele fala que tem que fazer Ibum e Khalitzá na outra. Quer dizer que Ma'amar, mesmo Ziká com Ma'amar, quer dizer que ele não tem certeza que é considerado, vamos dizer assim, um enlace completo. Então, como é que você fala que Ziká só para Shimon já seria suficiente? Seria considerado completamente ligado a Shimon. E Rav você vai tentar, vai falar, olha, se você quiser me responder uma coisa, eu mesmo assim dá para responder em cima. Rav você fala o seguinte, se você quiser falar que realmente deu Araita, você pode fazer Ibum e fazer outra, seria Patur, seria isenta de qualquer coisa, o Midrabanan de Assur, ele é banana que foi na Gzerá, Khalitzá na segunda, Gzerá Mishum Shema, Shema Yomru, porque talvez uma Gzerá, porque talvez vão falar, Esteiva Mota, Esteivatim Khadam Yama Vedach Mipatra Meloklum, que vão falar depois que duas Evamot estão chegando de duas casas diferentes, mas de Reuven e de Shimon. Se faz Ibum e a outra está completamente isenta, já está, mas Rabi Shimon Mishum Amar Velava Amargo, e o motivo de Rabi Shimon é porque hoje tem dúvida se o Mamar de Shimon é considerado Mamar ou não. Detalhe é como fala a Braita, Amar, Rabi Shimon Berachamim, e Mamar Oshalashi Mamar, Eshtashni o Boel. Se realmente o Mamar de Shimon é o suficiente para falar que é uma completa, agora está completamente ligada, completamente casada, se for assim, quando falecer Shimon, o terceiro irmão Levi, ele pode fazer Ibum com a casada pelo Mamar. Veio Mamar ao Sheshineu Mamar, agora se o Mamar dele não é suficiente para falar que ele está completamente casado com ela, é Shetrishon, ele pode fazer Ibum ainda com a primeira, porque se não for estar casada com ninguém. Então como é que Rabi Shimon fala que a Ivamá ela pode completamente ligada com ela? Ele fala que parece que não, que Ziká não é o suficiente. Se fosse suficiente, ele poderia escolher qualquer uma. Malé Abai falou Abai para Yosef, ולא שני לך בין זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים? Você acha que não tem diferença entre a ziká de um ibum, de um irmão, e duas ziká de dois irmãos de Reuven e Shimon? Dilma que a Rabi Shimon ziká que no Sadamia, talvez Rabi Shimon quando fala que a ziká é como se estivesse casada, de Yavam Echad, quando só tem um irmão, o irmão faleceu. Ficou aqui uma mulher pronta para fazer ibum para o segundo, e tem essa zicada e essa ligação. Então, nesse caso, é lógico que só tem ele para fazer. E nesse caso, talvez é que ele fala que a zicá é completamente ligada. A Valbishnei vai milot, talvez em dois. Se tivessem dois irmãos, não, porque talvez um vai fazer, talvez outro vai fazer. Fala como o Mishan Nerei Rabi Shimon. E quem falou que Rabi Shimon tem diferença se é uma zicá ou dois, para um Avam ou se é um ziká para dois Avim? Quem falou que tem diferença se tem um irmão ou se dois irmãos? A Tânia fala a Braita, Clalamar Rabi Shimon falou uma regra dos pontos. Kol Shalei da Kodemelo de Suin, Lo Cholet Velo Miotebemet.
enquanto o terceiro irmão casou, nasceu, antes do segundo fazer o Ibum. Quer dizer, Levi nasceu antes do Shimon fazer o Ibum com a mulher de Reuven. E depois disso também faleceu Shimon sem filhos. Ele não precisa fazer Khalitsa nem Ibum. Isso aqui é considerado Ashtachif Sholá Be'amor. Agora, se nesse único ano ele dá, se casou antes do cara nascer, ou Choletzet, ou Mitebemet, nesse caso, quando ele nasceu, o status daquela ali já era esposa de Shimon. Ele pode fazer Khalitsa, ou até Ibum. Maelav Be'avam Echad. Parece, será que isso aqui não está falando em um Ibum? Em uma só irmão? Vekatani Lo Choletzet, ou Mitebemet. Isso aqui, no caso, só tem um irmão. Ele falou que nem faz Khalitsa, nem faz Ibum. Fala que Manaló, Pishnevamim. Aqui a Braita também está falando que está tratando no caso que tem dois irmãos. E nesse caso, o Rabi Shimon fala que depois disso, depois que ele nasceu, o quarto irmão seria. Ela ia proibida, por quê? Porque ela não estava considerada ligada com nenhum dos dois irmãos. Então, talvez nesse caso, a nossa Braita é o que Reuven, Shimon, Levi e Eudá. E você tem Reuven e Shimon e Levi vivos, já estão nascidos. Eudá não nasceu ainda. Reuven faleceu sem filhos. Então, tem aqui uma esposa de Reuven que está aqui pronta para fazer Ibum ou com Shimon ou com Levi. Então, nesse caso, que ela está pronta para fazer Ibum com os dois, então ela não está ligada com nenhum dos dois. E aí nasceu Eudá. Nesse caso, que ele não está ligado com nenhum dos dois, ele nasceu quando o status dela era o quê? Yevamah. E aí depois fez Ibum com um e faleceu, e depois esse aqui o Eudá não pode fazer Ibum com essa aqui. Por quê? Quando ele nasceu estava no estado de Yevamah. Agora, se Reuven faleceu, essa aqui casou com Shimon, nasceu Levi, nasceu Eudá. Então para Shimon, quando ele nasceu o status dela já era casada com Shimon. Mesmo se Shimon faleceu, tem filho dele, pode fazer Ibum. Isso está falando aqui, Achinami, o Cholet Be'emet, e Aval Be'avam Echad Mai, Achinami, o Cholet Be'emet, e Achi, se falar que também eu faço a realizar o Ibum, se for assim, há detalhe nesse, não quando me dá o Cholet Be'emet, se for assim, porque Gabriel fala que se nasceu, se casou antes de nascer, por isso faz a realizar o Ibum. Se ele fala que é mesmo depois que ele nasceu antes de casar, também faz o Khalitsa no Ibum, deveria ter falado do segundo caso, que é mais forte. Então tudo isso está falando Rabi Shimon que ele não pode fazer Khalitsa nem Ibum se quando esse Reuven faleceu tinha dois irmãos e não tem zika com nenhuma. Mas se tivesse um irmão só, então com certeza ele tem essa zika, tem essa ligação com esse irmão que é o único que pode fazer Ibum. É considerado como já está feito Ibum, como já tivesse ligado. E mesmo se nasceu um antes de fazer o Ibum, concretizar o Ibum, é considerado já estar ligado com ela, ele pode fazer Ibum Khalitsa. Fala Gumara, Kulá, Bishnevim Kamairi. Fala Gumara, a Braita está falando o quê? Tudo no caso que tem dois Evamim. Tudo no caso que quando Reuven faleceu, tem dois irmãos aqui para fazer Ibum. E a Kavanah de Rabi Shimon na Braita falar o que nesse caso, desse que Evamah que está na frente de dois Achim, se ele nasceu depois de ter feito o Ibum, então quando ele nasceu, o status da mulher já era esposa de um dos irmãos, e aí se esse irmão faleceu sem filho, depois de fazer Ibum. Agora, se ele nasceu e não tinha feito o Ibum, e o status dela era Evamah, e você não pode saber para qual seria fazer o Ibum, nesse caso, esse daqui do amor não pode fazer Ibum. Fala, Gumara, ela, mais clara. Então, qual claro que falou na Braita? Parece que não tem claro nenhuma. Qual o claro? O claro é se ele nasceu de fazer Ibum e se tiver dois irmãos, então são dois claros. Ele falou, esse é o claro, se nasceu antes, se nasceu depois. Deveria ser esse o claro. Fala, Gumara, ועוד מה תברא בשי, מה שפרותו רב בשי? 3 אחים, 2 שהם נשואים, 2 אחיות, ou אישה וביתה, ou אישה ובת ביתה. Tem a Braita que fala o seguinte, a Mishnah que fala o seguinte no terceiro pere. 3 irmãos, que são 2 deles são casados ou com 2 irmãs, 3 irmãos, 2 deles são casados ou com 2 irmãs, ou com a mulher e a filha dela.
Quer dizer, dois irmãos diferentes estão casados, um com a mulher ou com a filha dela. Ou com a mulher e com a neta. Bat Bená ou Bat Bitá. Areiano Cholzot Velobit Yamot. Se caiu para o segundo, para o terceiro irmão, tem que fazer Khalitsa e não pode fazer Ibum. Rab Shimon Boter. Rab Shimon fala que ela é patur total, até de Khalitsa. Veissal Kadata Kazavar Rab Shimon de Ziká. Se você falar que Rab Shimon fala que tem Ziká, que no Sadame, como se tivesse já ligado, ele abre o Mrekamai também, se fosse Ziká, fosse como se fosse já ligado, e você tem 3 irmãos, 2 casados com 2 irmãs. Se esse aqui faleceu, agora tem essa aqui, que está Ziká para esse terceiro irmão. Vocês falam que Ziká é como se tivesse casada. Depois que faleceu esse, fala que essa aqui está Pturá, mas essa aqui já está como se tivesse casada. Por que ele fala para você estar para tudo das duas? Então parece que quem falou que Ziká é como se tivesse ligado. Então, o Morá vai responder que no caso que faleceu os dois de uma vez. E aí ele não pode estar Ziká para os dois, por isso que está Pturá. O Morá vai poder nome. Poder Bashniá. Ah, fala qual é o Patur? Patur da segunda. Beatan, ele é Poder Bashniá, mas a Prata fala que era Patur da Shteem. Amarava, talvez essa Shteem. Shneasha Bezug Zé, Veshneasha Bezug Zé. Nas duas, a segunda desse Zug. Fala que Morá. Katai Erava Bearba Zug. Cada de Katania. Aqui não está falando que são quatro pares de falar que são as duas segundas dos dois. Tá? Ou nesse caso, ou aquele caso, ou é casado com 2 irmãos, ou é casado com a mãe e com a filha. Veodra, para poder ver a batalha, bem, se fosse assim, deveria estar falando que ele dizendo dos 4. Fala que Veodra e mais. Tá, né? Para poder ver a Khalitsa e Ibum. Quando ele fala que as duas são isentas de Khalitsa ou do Ibum, se memar, como está escrito na Torá, Veishai Lachotá Lotikach Litzor. Na hora que elas são feitiçarotas uma para a outra, você não pode pegar nenhuma das duas. Fala com ela, na hora Vashi, ou Denival Bezeacharze, Achinami, Achbemaskinan, Denafur Bebatechad. Isso que a gente está falando, que faleceu um depois do outro. Aqui fala Vashi, qual é o caso? O caso é que faleceram os dois de uma vez. E as duas ficaram zicar para ele de uma vez. E por isso que ele não pode, por isso que está as duas para tudo. Rabi Shimon vai lá, que Rabi Yossi Agrili, de Amarev Shalet Samtzel. Que Rabi Shimon fala com Rabi Yossi Agrili, que dá para falar que os dois se faleceram de uma vez. Enquanto o Rabi fala que não, dá para se falar que quem se faleceu primeiro. E aí você tem que fazer, já que dá para falar quem faleceu primeiro depois, tem que fazer Khalitsa nas duas. Rabi Shimon fala, não, as duas estão futurosas, porque as duas estão como se fosse zicar para ele na mesma hora. Já que zicar é como se estivesse casada. Por isso vocês duas estão pturotas completamente. É proibido as duas irmãs, ou mãe ou filho. Agora, para Rabanan, que Ziká não é que não sabe, faz Khalitsa nas duas. Rav Papa Amar, Beibem Vechergech Nolad, fala que Rav Shimon. Rav Papa ele fala o seguinte: a discussão de Rav Shimon é só no caso de fez o Ibum e depois nasceu. No caso que ele nasceu e depois fez Ibum, que é o caso da primeira Mishnah, ele não discute. Então, até aqui a gente viu a opinião de Rabi Shaya, que Rabi Shimon discute nos dois casos. Tanto faz se ele nasceu antes do Ibum ou depois do Ibum. Aqui Rav Papa fala o quê? Se ele fez o Ibum e depois ele nasceu, aí Rabi Shimon discute. Mas se ele nasceu e depois fez o Ibum, ele não discute que estava duro. Que é esse caso de Ashtachim. Sabe o que trouxe os dois casos, os dois Mishnayot? Porque os dois foi para Rabanan. E o jeito é falar o seguinte: não é só se ele nasceu antes do Ibum, que Rabim fala que é Eshtachim Shel Rabanan, até se ele nasceu depois do Ibum, Rabanan fala que é Eshtachim Shel Rabanan. Tá na cama de Rav Papa, tem uma barata que vai de acordo com o que falou Rav Papa. O Tiúvda de Rabi Shaya, se é de acordo com o que falou Rav Papa, é uma pergunta forte para Rabi Shaya, que parece que Rabi Shimon só discute no caso que ele fez o Ibum e depois nasceu, porque no caso que ele nasceu e depois foi feito o Ibum. Até Rabi Shaya fala que é Eshtachim de Rabi Shaya, Shnei Achim, a Braita é a seguinte: Shnei Achim, 2 irmãos, pelo Amechad, estavam nascidos juntos no mundo, Metachad, mesmo um deles faleceu pelo Abinado sem filho, Vemada Shnelazé, laço do Mamar, o segundo fez o Mamar com a Evamá, Goló explica o laço do Mamar, ele nem fez o Mamar, nasceu um irmão,
Vamet, ele faleceu, Harishoná, Yotzá Mishumet da Kivit Labalamot. A primeira sai de cena, não pode fazer Ibum com o terceiro irmão, porque Este da Kivit Labalamot, Levi não estava no mundo junto com Reuven. O Shneal Choles o Bemet, de segunda ou faz Harisá ou faz Ibum. Asaba Maamar, Veachar Kach Noladach. Agora se Shimon fez Maamar com a mulher de Reuven, e depois nasceu um irmão, ou Shenolad Loach, Veachar Kach Mamar, ou que nasceu um irmão, e depois ele fez Maamar. Vamet, ele faleceu Arishoná, e o Tzab Mishmash da Kujula Mamot, Shneal Choles o Bemet. A segunda, a primeira desculpa sai como esta da Kivit Labalamot, e a segunda faz Chalitza ou faz Ibum. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon vem e fala nessa braita, Biatá ou Chalitzatá shel achad mehem, poteret saratá. Biatá, se o segundo fez Ibum ou fez Chalitza, desculpa, se o terceiro fizer Ibum ou Chalitza em uma das duas, isenta saratá, não precisa fazer Chalitza nas duas. Chalas levalat ma'amar, lo nifterat sarah. Mas, se Levi fez Chalitza com a primeira, que era de Reuven, não ficou pturá a Sarah, quer dizer, a mulher do segundo, que era Shimon. Knassá vamet ve'achar kach nolad loach, ou shenolad loach ve'achar kach knassá vamet, shtem pturot be'chalitza min ha'ibum. Continua, fala a Braita, continua e fala o seguinte: se Shimon agora está Knassá para a mulher de Reuven, quer dizer, se ele fez Ibum, se Shimon fez Ibum na mulher de Reuven e faleceu, sem filhos, depois nasceu Levi, ou que nasceu Levi, e depois ele fez Ibum, e depois Shimon faleceu, as duas foram Pturot de Chalitza de Ibum. Knassá venolad loach. Agora, se ele fez, se Shimon casou fez Ibum na mulher de Reuven, depois nasceu um irmão Levi, depois faleceu Shimon, tem Pturot de Chalitza de Ibum. As duas estão Pturot de Chalitza, com Ibum. E virei Rabi, quem faz ser Rabi Meir. Rabi Shimon vem e fala, Rabi Shimon Omer, ou Elová o Metzá Be'eter, já que Levi, quando nasceu, achou a esposa de Reuven, já esposa de Shimon, Velo Amda Alav Shah Achad Beisur, e ele não nasceu, em nenhum momento que ele nasceu, ela era a Ziká de Shimon, ela era a esposa de Shimon. Meabem Leizomen Sheritzi, ou Leizomen Sheritzi. Então ele faz Chalitza, ou faz Ibum, com qual ele quiser. E daqui é uma prova que o quê? Do que falou? Por que falou Rav Papa? Que Rabi Shimon só discute com Rabanan quando ele nasceu e o segundo já tinha feito Ibum. Que Ibum depois nasceu. Porque nasceu e depois Ibum. Parece que ele não discute. Por quê? Porque se ele vem aqui e fala, uma vez que ele achou ela, já era esposa de Shimon. Então se ele achasse ela sem ser esposa de Shimon, parece que não. Então essa braita é uma prova para que falou Rav Papa, que Shimon só discute com Rabanan se fez Ibum e depois nasceu o terceiro. Porque se nasceu antes de fazer Ibum, até Shimon falaria que não pode achar que jurar o amor. E amanhã a gente continua.